Alô pessoal, eu sou o Dr. Antônio Andrade no quadro Alô Doutor no programa Geraldão e o Povo. E dessa vez era para responder as perguntas de Geraldo Leite e mais outras pessoas procurando saber sobre o estado do sono. O que é que caracteriza a insônia, essa dificuldade que as pessoas têm em conciliar o sono, ou seja, vão para a cama e lá ficam rolando na cama. A insônia, na verdade, é um estado análogo do sono. Dentro dos estados análogos do sono, nós temos várias situações e a insônia é uma das. Antes de nós entrarmos propriamente no sono, na insônia, nós temos que falar um pouco da fisiologia do sono. Então, o sono no ser humano, desde quando você nasce ou seja, desde o nascimento até a velhice, ele tem uma peculiaridade, ou seja, muda a sua estrutura, ou seja, a sua arquitetura do sono, ela tem a sua variabilidade. Por exemplo, uma criança quando nasce, ela precisa dormir em torno de 18 horas e passa a maioria do tempo dormindo. E ela é acordada só quando a mãe o coloca sobre o seio para mamar ou fazer a mamadeirinha. E aí, com o desenvolvimento, esse sono vai restringindo, ou seja, vai diminuindo o período de sono. Passando, quando o indivíduo atinge os 6, 7, 8 anos, esse sono passa para 10, 12 horas, a necessidade disso. E à medida que vai se formando as estruturas cerebrais, principalmente as estruturas do tronco cerebral, que é o chamado sistema reticular ativador ascendente, e todos os seus núcleos ali envolvidos com o adormecer e com o despertar, nós vamos tendo uma condição importante. E na adultidade, o que é que representa isso? Você tem que ter um período de sono em torno de 5 horas de sono. E o indivíduo que atinge uma faixa etária acima dos 50, 60 anos de idade, ele reduz o tempo de 3 a 5 horas e passa a ter um sono, como é que se diz, um sono superficial e com despertares. Então, na verdade, essa é, de uma maneira resumida, objetiva, é toda a trajetória, ou seja, a citoarquitetura do sono no desenvolvimento do ser humano. E aí, quando você passa a ter uma coisa chamada os dormidores curtos e os dormidores longos, aqueles indivíduos que necessitam de dormir mais para ter um repouso no dia, para ter uma atividade melhor no dia seguinte. E os dormidores curtos, que são aqueles que dormem períodos curtos, que eles são, na verdade, um grande número de insônios. Ou seja, aqueles indivíduos que vão para a sua cama e não conseguem conciliar o sono durante a noite. Para esses indivíduos que têm essa dificuldade, a primeira coisa que vai fazer é evitar a alimentação durante a noite, usar os jantares, essas coisas pesadas, então, conciliar com uma alimentação prazerosa, ou seja, tomar uma sopinha, tomar um caldo, tomar o seu café com suas torradas, ou seja, e procurar ter o mínimo de excitação cerebral, ver a sua distração predileta, ouvir uma música, ver uma sua novelinha, nada de entrar em campos de estresse, porque isso vai levar você mais a um estado de vigília devido a descargas de neurotransmissores, levando o indivíduo a um estresse e com isso fazendo que você tenha uma perturbação no ritmo do sono, a dificuldade em conciliar o sono, principalmente aqueles indivíduos obesos que têm uma alimentação pesada, que fazem laudas refeições durante a noite. Esse tem que ter uma preocupação muito grande e aí você pode ter uma série de alterações. Então, na verdade, poucos são os pacientes que, na verdade, eles têm que usar alguma medicação e hoje, com o leque de grandes medicações atuais, ou seja, você vai usar medicações que são indutoras do sono, que ela tem um período de ação de 3 a 5, 6 horas. E o indivíduo, ao despertar no dia seguinte, ele passa a ter uma vida normal.
Porque evitar também uma grande situação é que nós temos o sono fisiológico e temos as chamadas, os estágios do sono. Quer dizer, dentro dos estágios do sono, nós vamos passar de 30 a cada 20 a 30 minutos dormindo e de repente você entra em uma fase, com isso você vai tendo aquela situação, você passa pelos estágios do sono. E se você usa o estresse normalmente encurta esses períodos e no dia seguinte você pode estar com a chamada sonolência diurna, ou seja, os bocejos de um modo geral, você sabe que para cada 30 bocejos você tem que corresponde a um período de sonolência. Eu sou Antônio Andrade, no quadro Alô Doutor, no programa Geraldão do Povo.